Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. Quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração e tem sido de grande proveito na minha vida, e nosso desejo é que seja também para a vida dos irmãos. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler o versículo do 15 ao 17, depois em Gênesis, mesmo capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Até aí. Essas escrituras, irmãos, elas falam de muitas coisas, né? Extremamente importantes para nós. Falam a respeito de nós, homens. Elas falam do Senhor, do desejo do seu coração. Elas falam da criação do Senhor. Elas falam, né, deste trabalhar do Senhor Deus, trazendo à existência aquilo que o seu coração, né, havia desejado e determinado desde antes da fundação do mundo, né, desde a eternidade. E quando olhamos para essas escrituras, nós somos com certeza introduzidos em muitas coisas. E como filhos do Senhor, não podemos
de maneira nenhuma ignorar. Mas hoje eu queria focar, queria chamar a atenção dos irmãos para algo que está muito próximo de nós. Para algo que, com certeza, todos nós conhecemos. Podemos até não reconhecer claramente estas coisas, mas quando olhamos para a nossa história, para a nossa experiência como homens, com certeza elas estão ali. Embora muitas vezes ignoramos a presença delas. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo que eu preciso colocar aqui no início, que foi o fato de Deus ter deixado muito claro para Adão e Eva que eles não poderiam viver, não poderiam prosseguir na presença do Senhor, no projeto do Senhor, sem que eles fossem completamente dependentes de Deus e completamente obedientes. O Senhor colocou isso de forma muito clara, Nós vimos aí no capítulo 2, no verso 15 a 17. A palavra aí diz que o Senhor lhe deu uma ordem, Vocês podem comer todas as árvores do jardim. Ou seja, o Senhor manifestou a sua vontade e exigiu obediência a esta vontade. E fazendo isso, o Senhor também deixou claro para Adão e Eva que eles não poderiam ter, vamos dizer assim, nenhuma liberdade que não fosse aquela em que a autoridade de Deus, que o governo de Deus havia dado para eles. Deus deixou isso muito claro para Adão e Eva. Vocês, para continuarem, deverão me obedecer. Vocês, para continuarem, precisarão depender completamente de mim. Está vendo estas árvores aí, Adão e Eva? Eu estou dando elas a vocês. Mas está vendo aquela lá? Aquela eu não estou dando a vocês. Adão e Eva tinham que depender do Senhor. Vinha dele todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que Satanás, ele se manifestou para impedir, ou para atrapalhar, ou para estragar esta caminhada do homem com Deus, e de Deus com o homem.
E o diabo fez uma proposta para Adão e Eva que visava destruir exatamente esta obediência e esta dependência. Vimos aí no capítulo 3. Né? O diabo procura a mulher. E ele inverte a palavra de Deus. Ele diz, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus tinha dito o contrário. E a mulher responde, não foi assim que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, menos aquela que está lá no meio do jardim, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que no dia que nós comermos daquela árvore, nós morreremos. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia algo naquela árvore que não podia ser dado para o homem naquele momento. O homem ainda não podia ter aquilo com ele naquela hora. Havia uma sequência de fatos que Deus estava trabalhando no homem. E essa sequência, nesta ordem, não podia ser invertida. O homem não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal naquele momento. Mas o diabo sugeriu que isto fosse feito. Irmãos, aqui nós temos um versículo que fala muito sobre o diabo. Versículo 4. O diabo teve a ousadia de chamar Deus de mentiroso, de desautorizar Deus, o Criador dos céus e da terra. Por isso, quando Jesus se manifestou em carne, um dia ele chamou o diabo de mentiroso. É isso que ele sabe fazer. Então o diabo disse para a mulher, olha, é certo que não morrais. Ou que não morrereis. Na verdade, o que vai acontecer com vocês é que os vossos olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual foi a proposta do diabo? O diabo propôs que o homem vivesse de uma forma independente de Deus. O diabo propôs que o homem não continuasse em obediência absoluta a Deus. E nem em independência absoluta de Deus. O diabo propôs que o homem tomasse a sua vida em suas próprias mãos. E fosse o seu próprio provedor e o seu próprio Deus. Observe que adquirir conhecimento do bem e do mal naquela hora provocaria esta mudança no homem. Traria o centro da vida humana para uma dimensão aonde Deus não poderia mais alcançar verdadeiramente o coração do homem. E o homem então passaria a viver por si só. Quando olhamos aqui para Gênesis 3, nós descobrimos que a árvore
da vida também estava lá no Éden. E ela estava lá para ser comida por Adão e Eva. E nós sabemos que a árvore da vida é o Senhor Jesus. Mas a vida eterna seria dada ao homem, seria conferida ao homem, seria dispensada ao homem, se ele fosse confirmado em obediência e independência. Antes disso, não. Mas o homem atropelou as coisas. Aqui, irmãos, nós temos algo muito grande, mas não é o que queremos compartilhar com os irmãos hoje. Observem que quando Eva aceitou não mais obedecer e não mais depender, ela viu que a árvore era boa para os olhos, era boa para se comer e boa para dar conhecimento. Nós não sabemos quanto tempo fazia que Eva, né, e Adão estavam vendo aquela árvore, mas ela nunca chamou a atenção deles. Talvez eles já tinham passado lá por aquela árvore muitas vezes, até tirando um cochilo lá embaixo dela, né? Mas ela não despertava nenhum interesse nele. Mas quando eles tomaram a decisão, concordaram com o diabo, que podiam viver separados de Deus, dependentes de Deus, a árvore ficou maravilhosa. E eles comeram. Guarde isso aí no seu coração. A prática do pecado, irmãos, ela é tão desejada pelo homem, porque o pecado já está no seu coração. E a Escritura fala aqui que, versículo 7 do capítulo 3, dê uma olhadinha rapidinho. Depois que eles comeram, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, assim que o homem tomou aquela decisão de ser seu próprio Deus, de viver independente do Criador, de ser o seu próprio provedor, diz que os seus olhos foram abertos. Ocorreu uma modificação no homem, uma alteração no homem. Isso aqui é muito importante. Houve uma adaptação no homem. Porque até então, os olhos do homem não estavam abertos. Ou seja, o homem agora possui algo que ele não possuía antes. Tem algo agora funcionando nele que não funcionava antes. Tem algo agora demandando coisas aqui que antes não demandava.
vamos tratar disso hoje. Mas aqui a alma do homem foi despertada. E ela assume o governo da vida humana. E a primeira coisa que acontece é que o homem descobre que ele está nu. Nós não sabemos quantos dias, quantos anos, né? Adão e Eva andaram nu lá no Éden, eles não tinham necessidade nenhuma de cobrir a nudez. Mas agora, de repente, eles têm. Seus olhos se abrem. E um olha para o outro, e nós estamos nus. Imediatamente, irmãos, o homem começa uma jornada terrível. E ela continua até hoje. Onde ele mesmo vai buscar, e ele vai fazer isso de muitas formas, né? Vai usar muitos meios, mas o homem vai buscar suprir as muitas necessidades que vão brotar dentro dele. Se ele não tivesse caído nessa situação, o Senhor seria o seu provedor. A sua fonte seria o Senhor. Aquilo que o homem teria na sua vida, teria nas suas mãos, nunca nasceria do seu próprio coração. Ele não acordaria nem um dia sentindo a necessidade de qualquer coisa que fosse. O Senhor era o seu provedor. Nós não conhecemos esse jeito de existir. Mas pense um pouquinho nisso. Toda a sua provisão viria dos céus, viria de Deus. Estariam todas as provisões nas mãos do Criador e seriam dadas ao homem. Mas agora o homem tem dentro dele uma realidade que demanda e pede, que exige, quer que elas sejam satisfeitas, que elas sejam atendidas. E a primeira que surge aqui, nós estamos nus. O que faz o homem? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Que coisa terrível. O homem deu a si mesmo uma roupa de folha de figueiras cozidas para esconder a sua nudez. Irmãos, isto não é outra coisa senão religiosidade, porque o homem faz isso na presença de Deus. Ele faz isso debaixo do seu sentimento de culpa, debaixo da sua vergonha. Ele procura um jeito, uma forma
esconder a sua nudez. Se tem algo que a raça humana tem praticado desde o Éden até os nossos dias, com muitas caras, com muitas formas, aonde você encontrar um ser humano, isso vai estar presente, é a religião, a religiosidade. Foi o próprio homem que se deu à religião. Sabemos aqui por Gênesis, né, que depois o Senhor vai vestir o homem com pele de cordeiros. Lógico que isto aponta para o Senhor Jesus, que veio realmente para suprir a vida do homem. A verdadeira provisão que o homem necessitava e sempre necessitou era Cristo Jesus. E o Senhor Deus daria para o homem, e deu para o homem. Mas como o homem resolveu tomar as coisas nas suas mãos, ele deu para ele mesmo uma roupa de folhas de figueiras cozida para esconder a sua nudez. E desde então, irmãos, o homem nunca mais parou de se dar coisa. Nós não temos tempo aqui para ver todas, eu queria só compartilhar com os irmãos algumas. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele fala que o homem se deu muitos ídolos. Romanos 1, a partir do versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para que desonrem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Com o passar do tempo, olha o que o homem está fazendo aqui. Porque lá no Éden ele diz: nós não queremos continuar dependendo do Senhor e nem fazendo a sua vontade. Nós mesmos vamos tomar as coisas nas nossas mãos. O homem dá para si ídolos. E muitos ídolos. Ídolos de todos os jeitos, com todas as caras, com todos os nomes. Nós, se tem uma coisa que o homem
tem dado a si mesmo desde o Éden são ídolos. Alguém tem dúvida disso? Sabe qual é a consequência disso, ou quais as consequências disso? Aqui em Romanos, né, nós encontramos uma degeneração total do ser humano. O homem entregue a uma vida horrorosa. Porque ele pegou a sua vida para governar. Por que ele se dá ídolo? Porque os seus olhos foram abertos. Porque foi instalado dentro dele uma realidade que exige ídolos. Por que vocês acham que o homem pratica idolatria? Alguém arriscaria responder para todos nós? Por que a idolatria é tão apreciada? Quem quer falar, né? Se o eterno Deus fosse tudo para o homem não teria medo de nada. Teria? O homem não teria preocupação com nada. Nada pegaria o homem de surpresa. O homem viveria em paz. Não teria nenhum temor, não teria nenhum inimigo, não teria nenhuma dificuldade. A sua vida estaria nas mãos do eterno Deus. Mas o homem pegou isso para ele. E por causa disso, uma grande necessidade se manifestou dentro dele. O homem agora tem medo. Ele tem inimigos. Ele tem dúvidas. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele descobriu que é fraco. Que há situações que ele não pode resolver. Então o que faz o homem? Ele se dá um ídolo. Ou alguém que seja capaz de resolver aquilo que ele não pode resolver, mas que ele, homem, possa controlar. O melhor ídolo é aquele que obedece o homem, que faz o que o homem quer.
E aqui nós encontramos, né, os homens buscando nos céus e na terra onde está o melhor. Quem sabe com cara de boi, com cara de leão. Cara de leão acho que é melhor, né? Mais forte. Cara de cobra, cara de homem. Os mais diferentes nomes, os mais diferentes tipos. Por que será que o homem leva lá a sua ofertazinha, o seu sacrifício para o ídolo? É uma maneira de controlar o ídolo, de forçar o ídolo a fazer aquilo que ele, homem, quer, mas que ele não pode fazer. E não está no seu controle. Ou vai lá e intercede por mim junto a Deus, porque o homem não pode ir lá, não tem comunhão com Deus. Então ele providencia um ídolo, alguém que dê acesso a Deus, que pode ir a Deus. Isso na cabeça dele, no coração dele. Então esse é um ídolo bom. Mas a Bíblia fala que o resultado disso, irmãos, é degeneração, é destruição do homem. Vamos trazer mais para perto de nós. Vocês acham que tem ídolos de carne, de osso, assim, que hoje o homem pode até tocar nele, falar com ele? Hein? Porque será que os homens apreciam tanto aqueles que têm algumas habilidades, alguns recursos, né, que a maioria não tem? Por que será? Por que será que o homem tem ídolo na música, no esporte? Por que será que aquele que vai lutar lá, que dá um soco na boca do outro e derruba ele no chão por 30 segundos, ele é adorado nos nossos dias? É isto aqui, irmãos. É a natureza humana que não quis depender do Senhor, que não quis fazer a vontade do Senhor, que ficou por sua conta, que ficou sozinha, que está demandando alguém que seja capaz de dar a ela resposta para suas fraquezas, para suas necessidades, para os seus medos. Eu não sou, mas eu me associo com aquele que é. Eu sou um perna de pau, mas eu amo e adoro aquele que faz a bola redonda ficar até quadrada se for preciso. Vocês conseguem entender isso? Vocês acham que se o homem não tivesse caído, se ele estivesse até hoje dependendo 100% do Senhor e fazendo a vontade do Senhor e sido introduzido na vida eterna como Deus planejava, teria algum ídolo na vida do homem, seja lá ele do que for feito? De carne, de ferro, de ouro, de prata, sei lá do que. E o diabo, irmãos, a oficina dele de fabricar ídolos, ela trabalha 24 horas por dia. As mulheres hoje estão idolatrando as mulheres bonitas. Ah, eu sou feia, mas aquela lá é bonita. E ela é minha referência.
um pouquinho aí para frente, lá em Gênesis, volta lá, irmão. Em pouco tempo, o homem manifesta outra necessidade. Gênesis 11, vou andar meio rápido aqui, porque é que eu consigo. Gênesis 11, versículo 1 ao 4. O homem precisou dar a ele mesmo um nome. Olha o que eles fizeram aqui, Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, trocaram umas ideias, né? Vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora eles precisavam de um nome. O homem estava por sua conta. Ele era o seu Deus, seu provedor, os seus olhos abertos. Uma adaptação estava funcionando dele. Por trás dela estava o diabo, está o diabo. E essa realidade que está funcionando no homem pede reputação. Ela pede um nome. E a palavra de Deus diz aqui que eles decidem construir uma cidade e uma torre que tocasse até os céus. E disseram assim, vamos fazer o nosso nome grande. Nós sabemos o resto da história, né? Deus teve que descer lá e confundir a língua deles. Deus trouxe uma grande confusão para o meio deles. E eles tiveram que abandonar aquele projeto. Mas desde o Éden, o homem se esforça para lhe dar um nome. Há algo dentro dele que pede um nome. Afinal de contas, ele está por sua própria sorte, né? Está por... Tem ninguém trabalhando por ele. Então ele precisa deixar a sua marca. Por que será que o homem odeia tanto o anonimato? Por que será que os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, procuraram de Jesus levar a mãe junto e falaram assim para ele, ó, quando o senhor vier no seu reino, coloca, né, nós dois aqui, um do lado direito e outro do lado esquerdo do senhor. O que eles estavam querendo? Reputação.
Hoje, irmãos, os homens correm de um lado para o outro. Se for preciso, o cara coloca uma melancia na cabeça e sai correndo na rua para mostrar para os outros que ele existe. Ele fura a orelha, fura a língua, fura os olhos, tira o cabelo. Se é branco, ele se pinta de negro. Se é negro, ele tira a pele para ficar branco. Ele faz alguma coisa, mas ele precisa aparecer, ele precisa de um nome. Ele precisa se tornar célebre, ele precisa dizer, eu estou aqui. Há algo dentro dele que pede isso. A natureza humana, ela não suporta ser deixada de lado, ser esquecida, ser ignorada, não ter a sua vez. Será que esse negócio está muito longe de nós, irmão? Como que está aí a forcinha pro nome? O Senhor Jesus, que não fez parte deste grupo, desta criação, todas as vezes que Ele fez algo maravilhoso, que podia dar ao nome dEle honras e glórias, o que Ele fazia, irmão? Saia gritando na praça assim, fui eu que fiz, fui eu que realizei. Era assim que Ele fazia? Por que Ele não fazia isso? Porque Ele não tinha necessidade disso. Ele dependia do Pai, e o Pai lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, na presença do nome de Jesus, um dia se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Mas Ele não trabalhou para isso. Ele se fez servo. Não mandou ninguém fazer barulho nas praças anunciando a sua chegada. Porque Ele viveu em dependência e em obediência. Então Ele não tinha necessidade de se dar um nome. Esqueceram de mim, não me levaram em conta. Não falaram o que eu fiz. Falaram de todo mundo, menos de mim. E por aí vai. Sabe que o homem também tem se dado, no decorrer de toda a história aí. Vamos dar um pulinho para Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Nós temos aqui a história, né, que Jesus contou daquele homem que
Lucas 12, a partir do versículo 13. Trabalhou seu campo e fez o seu campo produzir muito. E diante da abundância, olha o que ele fala. Lucas 12. Vamos ler aqui, a partir do versículo 17. Jesus está contando a história, né, desse homem. Ele diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. O homem se tornou, irmãos, o seu próprio provedor, seu próprio Deus. E imediatamente nasceu dentro dele essa necessidade de se dar coisas. E ele precisa se dar muitas coisas. Ele ama se dar muitas coisas. E aqui nós temos um homem, né, nessa história que Jesus conta, que ele se deu muitas coisas, para muitos anos. E olha como que ele se deleitava, né, nessa provisão que ele mesmo preparou para a vida dele. Ele diz: olha, alma, minha alma, quanta coisa você tem. Regala-te, come, bebe, desfruta, porque você tem com abundância. Olha o homem dizendo para ele mesmo: veja como que eu sou suficiente. Olha o homem dizendo para ele mesmo: veja como que eu sou, né, um bom provedor para mim mesmo. Olha o que eu estou me dando. E sabe o que Jesus fala? Louco. Jesus chama isso de loucura. A segunda carta a Timóteo, eu queria ler isso com vocês, capítulo 6. Versículo 7. 1 Timóteo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Certo? Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Só vive contente aqui quem depende do Senhor e quem obedece ao Senhor. Quem tomou as suas vidas nas suas próprias mãos, quem é seu próprio Deus, não consegue viver contente aqui não, com o que comer e tendo o que beber. É preciso mais. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns desta cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores.
Mas o homem, ele se tornou escravo disso. E dentro dele há um clamor, um pedido incessante, para que ele, como seu próprio provedor, providencie muitas coisas. Muito mais do que realmente ele precisa. Faça isso com exagero. Um dia um homem chegou para Jesus e falou: Senhor, eu quero te seguir. Jesus olhou para ele e falou assim: ó, as raposas têm os seus covilos, os seus buracos, e elas moram lá dentro. Os pardais têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer vir? Ou seja, o Filho do Homem é o homem perfeito, é o homem segundo o coração de Deus. O Filho do Homem é o segundo homem, é o último Adão. O Filho do Homem é aquele que o Adão lá do Éden deveria ter sido, não foi. E Jesus disse: eu não tenho nenhum depósito. Por que ele não tinha nenhum depósito? Porque o Pai era o seu provedor. Ele era dependente, completamente dependente do Pai. E completamente obediente. Até depois de ter jejuado por 40 dias, até quando o diabo falou para ele: transforma essa pedra em pão e come. Ele disse: não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus diz que depois da aprovação, os anjos vieram servir o Senhor Jesus. Mas o homem que tomou a vida nas suas mãos, ele vai correr atrás de muitas coisas. Sabe que essa geração nossa está correndo atrás de muitas coisas? O seu Deus não é a grana, não. Nosso Deus não é a grana. E os nossos irmãos Pedro e João puderam dizer lá na porta do templo, aquele homem aleijado: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Nós, como igreja do Senhor, precisamos crescer, sim, não na nossa poupança, nos nossos acúmulos de bens, mas sim na nossa dependência e confiança no nosso Deus. Mas
o homem tem se dado outras coisas, e eu anotei mais uma aqui. O homem precisou dar a si prazeres. E aqui vamos colocar assim, né? Sexo, droga e rock and roll. Lucas 15, nós temos registrado a história do filho pródigo. Deu um pulinho lá. Nós temos o homem ali na casa de seu pai, né? Servindo seu pai, mas ele não está feliz. Lucas 15. Então, a história que Jesus contou aí, né, desse pai com seus dois filhos, e num determinado momento o filho mais novo procura o seu pai e diz: ó pai, dá aí a parte da herança que eu tenho direito, porque eu não quero mais ficar com o senhor. Eu vou sair aí pelo mundo. E o que ele faz, irmão? Verso 12: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele passou a ter necessidades. E aí ele foi cuidar dos porcos, verso 16, e ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o ser humano aqui, com a sua vida, suas próprias mãos, sendo o seu próprio Deus, não dependendo do Senhor, não fazendo a sua vontade, ele passa a ter a necessidade de dar a ele muitos prazeres. Aquele dispositivo que foi ligado dentro do homem, que foi acionado dentro do homem, de maneira errada, fora da hora, ele agora pede prazer. E aqui nós temos este jovem, né, demonstrando isso. Ele vai, vive dissolutamente, gasta toda a sua riqueza e ele termina no chiqueiro pior que os porcos. Degradação e miséria. O homem teria a sua alegria no Senhor. O Senhor Deus seria a sua alegria, o prazer da sua vida. Mas ele virou as costas. E olha o que ele se dá como solução para a sua necessidade. Uma vida dissoluta.
Semana, irmãos, o Senhor me deu uma frase que na hora que eu estava meditando, orando, no momento eu não entendi direito, mas depois eu pude compreender. Né? Essa expressão seria assim: a nossa alma, ela é o nosso tormento. Se a vida de Cristo, que é a vida eterna, não estiver fluindo do nosso espírito. A nossa alma é o nosso tormento. Se a vida de Cristo, que é a vida eterna, não estiver fluindo no nosso espírito. Aquele jovem não suportou. Ele diz: eu vou dar para mim mesmo presente, muitos prazeres. Vou dar a mim mesmo uma vida dissoluta. Eu vou dar a mim mesmo uma alegria desta terra, uma satisfação desta terra. E ele gastou toda a sua herança para comprar isso. E ele arruinou a sua vida. Por que será que o homem enche a cara de droga? Por que sexo, droga e rock and roll ocupa o coração e as mentes dos homens há tanto tempo? Você consegue me explicar por que o homem ama tanto o funk? O rap? Por que uma cervejinha é tão apreciada? Por que uma farra é tão buscada e desejada? Porque o diabo está bom. Porque ele acionou algo dentro dele que não podia ser acionado antes que a vida eterna fosse plantada no seu espírito. Em João 4, nós temos o registro de uma mulher que foi abordada por Jesus ali em Samaria, Sicar. Jesus insistiu com aquela mulher para que ela lhe pedisse água. Que ele gostaria de dar uma água capaz de matar a sede dela para sempre. Né? Mas ela, a princípio, não conseguiu compreender o que o Senhor falava com ela. Vamos ler 4, do Evangelho de João 4. Aqui do verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus pede de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te dá de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso 12. És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então nós temos aqui uma mulher que estava no 6º casamento. Ele disse que ela já tinha tido 5 maridos, e aquele com quem ela estava naquele momento não era marido dela, então ela estava no 6º. E Jesus está oferecendo água para ela, para tirar a sede dela, da alma dela. Então Jesus mostra que aquela mulher já havia dado a si mesmo, presente, 5 maridos. Estava experimentando o 6º, e ela ainda estava com sede. Mas quando o homem virou as costas para o Senhor e tomou a sua vida em suas próprias mãos, ele também tem cometido este erro. De acreditar, de achar, contar com a possibilidade que outro ser humano venha preencher, dar significado, trazer realização, fazer a sua vida realmente ter sentido, ter propósito. E isso ocorre especialmente no casamento. Ah, se eu achasse aquela mulher, aquela encantadora mulher, aí sim, a minha vida seria uma maravilha. Ah, se eu encontrasse aquele príncipe, não estava nem ter cavalo, só o príncipe já estava bom. Aqui, irmãos, está uma mulher que já estava no 6º. Ninguém substitui o eterno Criador do coração do homem. Dentre as coisas que eu anotei aqui, que Deus ministrou no meu coração,
Essa é a última que eu vou compartilhar. Destas muitas coisas, o homem tem dado a si mesmo a esperança de dar sentido, propósito para a sua vida. Para mim, a mais terrível, essa que vamos falar agora, de dar a si mesmo um Cristo segundo os homens. Mas antes, deixa eu lembrar aqui o Vanderlei Marquinhos. Não se esqueçam disso, viu? Clara e Gabi. E para os irmãos que já são casados aí. É maravilhoso. O casamento, a família. Mas filhos, pai, mãe, não é nada disso. Vai realmente dar significado para a nossa vida. Só o Senhor. Aqui em João 6, vou deixar a Clara quieta lá no Rio de Janeiro, vamos falar a palavra, né? Clarissa, não Clara. Ela não escutou. João 6, Jesus multiplica os pães. E alimenta, né, uma grande multidão com alguns pães e alguns peixes. E quando ele faz isto, de forma milagrosa, as pessoas que estavam ali disseram assim umas para as outras: olha, achamos aquele que realmente estava faltando. Alguém, né, para ser nosso rei, que seja capaz de fazer essas coisas aí, pegar meia dúzia de pães e alguns peixinhos e alimentar uma multidão. Vamos eleger esse homem como nosso rei? Olha aí no capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui, irmãos, este homem que lá no Éden disse não para Deus, em todos os sentidos, olha para o Filho de Deus, ignora, desconhece, e rejeita, mais uma vez, o Senhor, sua vontade, seu propósito. Mas querem o Senhor para reinar sobre eles, porque Ele era capaz de lhe dar pão e peixe.
Então, se existe algo terrível acontecendo, isso já faz 2000 anos, é isto aqui que nós acabamos de ver. Um homem querendo que o Senhor Jesus seja para eles aquilo que os seus corações julgam conveniente. Esta necessidade, este homem separado de Deus, ele não esconde ela. Ele se aproxima do Senhor e tenta estabelecer com ele este tipo de aliança. Senhor, seja, finalmente, seja, Senhor, para sempre, aquele resolvedor de nossos problemas. Lá era a comida. Mas estes problemas, irmãos, se manifestam de muitas maneiras. Grandes multidões foram atrás do Senhor Jesus, movidas por seus interesses. Mas no final, o Senhor Jesus terminou sozinho na cruz. Todos o abandonaram. O que é que nós queremos com o Senhor Jesus, irmão? Queremos um Senhor Jesus, o Senhor Jesus como o nosso resolvedor de problemas? Ou queremos o Senhor Jesus para de fato Ele reinar na nossa vida, ser o Senhor da nossa vida? Queremos estabelecer essa dependência e essa obediência que lá no princípio não foi estabelecido? Mas isso aqui é muito abrangente. Nós podemos até nos aproximar de Jesus e tentar fazermos dele a nossa folha de figueira. Ou a nossa carta na manga, né? Eu preciso de uma proteção no meu pecado. Mas não porque eu estou realmente arrependido e querendo viver para Deus, mas estou querendo, na verdade, escapar da condenação. Que o Senhor nos ajude. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo aos Colossenses, que nós, todas as demais coisas, fomos criados para Ele. Jamais encontraremos o propósito da nossa existência
ou o sentido da nossa vida, tentando dar a nós alguma coisa. A razão de nós existirmos é existirmos para o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ali no capítulo 6, ele repete algumas vezes que aqueles que estão em Cristo devem se oferecer a Deus como vivo dentre os mortos. A igreja não é outra coisa senão aqueles que viraram as costas para este velho Adão na sua escolha, no seu caminho, e se rendem à vontade do Senhor e se tornam completamente dependentes dele. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, você pode ver isso em casa depois, capítulo 3, do verso 2 ao 11, ele vai dizer assim que depois que ele conheceu o Senhor Jesus, ele considerou todas as coisas que ele havia vivido segundo a carne, que ele havia experimentado segundo a carne, tudo aquilo que ele havia alcançado segundo os homens, ele considerou todas aquelas coisas como esterco. Coisa maravilhosa. Um homem na presença do Senhor, com revelação do Espírito Santo, podendo olhar para a sua vida e fazer esta afirmação: eu me dei de presente bastante esterco. E o que Paulo havia se dado de presente? Ele disse: olha, eu fui judeu de judeu, fariseu de fariseu, segundo a lei eu era perfeito, segundo os homens eu era perfeito. E se você continuar olhando para a vida de Paulo, você vai ver ele se dando poder, se dando, entre aspas, autoridade, se dando o direito de matar, de condenar quem ele quisesse. Mas um dia ele descobriu que ele havia se dado muito esterco. E teve que jogar tudo aquilo fora. E aí pegar a sua vida e dar ela ao Filho de Deus. E então encontrou o seu lugar. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor não nos encontre ocupados conosco mesmo no dia em que Ele voltar. Mas que a nossa vida esteja completamente ocupada com aquele que é a razão de todas as coisas, o Senhor Jesus.
Pai, eu te louvo por tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor mesmo encaminhe a nossa vida para aquilo que está no teu coração, Senhor. E que a tua vontade, Senhor, se cumpra em cada um de nós. Obrigado por esta noite, Senhor, por este tempo, por esta reunião. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.